Hoje a gente vai dar um início ao tema agricultura urbana, que é um tema que é da atualidade já faz bastante tempo, né? E cada vez mais, né, por necessidade de enfrentamento às questões de abastecimento e logística que a gente tem, né? A gente está usando territórios distantes para abastecer nossa cidade. Mas isso aqui eu vou deixar essa conversa com a Antônio e Alice. Cecília, você quer acrescentar alguma coisa? Teu microfone. Sim. Quero dar as boas-vindas para todos. Super feliz de estar de novo com a sala cheia, a sala virtual, né? Com um tema que é tão importante, que enfim, que nem o Pierre falou, é uma coisa que acontece. Na verdade, a gente vivia com agricultura, né? Antes da urbanização. Gente, tem áudio aberto, por favor. Vamos fechar os áudios, tá? Então, a gente tem, na hora que as pessoas vão para as cidades, elas começam a precisar plantar, né? E nas guerras, na Primeira Guerra, com a falta de comida, houve um incentivo para ter os plantios de comida nas cidades, e isso daí na Europa, nos Estados Unidos e outros lugares também, e porque não tinha alimentação de fora. E nesse momento a gente está numa guerra também, né? Estamos todos isolados, com dificuldade de abastecimento, então é um excelente momento da gente pensar e repensar a comida na cidade, inclusive no pós-pandemia, né? Que papel importante o alimento na cidade terá, né? Já tem hoje e terá mais ainda, porque a gente é extremamente vulnerável, né? Está sujeito a ficar sem comida a qualquer hora, então, e a gente está muito desconectado também das nossas fontes de vida, né? Que é alimento, água, né? A gente não se desconectou completamente. Então, esse tema é extremamente oportuno. Hoje a gente tem dois convidados super especiais, assim, bem próximos da gente, que é o Antônio e a Alice. Os dois têm pequenas empresas que trabalham nisso na cidade do Rio de Janeiro, e eles vão trazer a experiência deles, que é uma experiência super rica, né? Eles também trabalham com um público bastante diverso, né? E eles vão contar um pouquinho da história deles. O Antônio é da Combotânica, a Alice é da Organicidade. E vamos começar com o Antônio, né? E aí depois cada um vai apresentar 15 minutos, depois a gente vai ter meia hora de papo entre a gente, né? Levantando as questões, e depois a gente vai ter meia hora para abrir para vocês, né? Para participação, tá bom? Antônio, vamos começar? Vamos começar. Bom, deixa eu só colocar minha apresentação. Não esquece de se apresentar melhor, né? Tá bom. Calma. Já está em tela cheia para todo mundo? Já está em tela cheia? Tudo certo, Antônio. Pode mandar Opa, ver. maravilha. Bom, boa noite, pessoal. Já de imediato agradeço ao professor Pierre, à professora Cecília, por esse convite. Inclusive, para me juntar novamente com a Alice, que aí, alguns anos atrás aí, eu comecei a minha história de aprendimento na Combotânica, junto com a Alice, lá na Fundação Progresso. O nome Combotânica não existia ainda. E a gente foi criando essas coisas, né? Na verdade, a agricultura urbana é uma necessidade, pelo menos eu penso assim, que muita gente que cultiva na cidade pensa dessa forma. Eu sou biólogo de formação, permacultor, e para quem nunca ouviu falar o termo permacultor ou permacultura, para simplificar, permacultura é o resgate da agricultura ancestral, ou seja, é uma técnica de cultivo que permite a gente se conectar, né? Nos permite uma conexão com a natureza, nos permite uma conexão no resgate de produção de alimento, de partilha e daí por diante. Então, mais ou menos ali 2012, 2013, eu começo essa história. Nesse momento eu nem trabalhava, mesmo formado, eu não trabalhava com agricultura urbana. Eu já plantava, eu sempre digo que se eu estava triste, eu queria plantar, e se eu estava feliz, eu queria plantar também.
Então, foi um pouco natural para mim, um belo dia acordar e pensar em empreender, e nada mais justo do que plantar, né? Que de verdade me nutria, né? Me deixava muito feliz, como é o que eu faço agora desde pelo menos 2012, 2013, e profissionalmente acho que a partir de 2014 a Combotânica surge. O nome da Combotânica inicialmente era a arte das terapias com a botânica, mas naquela época eu comprei uma Kombi Tieta, e como tinha muita gente montando food truck, eu resolvi montar um garden truck. A Kombi virou uma Kombi Botânica. E daí surgiu a Combotânica. E é isso que eu faço, eu desenvolvo hortas urbanas na cidade do Rio de Janeiro, hortas em quintais, hortas em escolas, em clínicas, e daí por diante. Então, vou passar para você um pouco da minha experiência com a agricultura urbana aqui na cidade do Rio de Janeiro. Para finalizar essa apresentação, sou aluno da Cecília e do Pierre no curso de pós-graduação em Pédagogos Ecológicos, o que vem melhorando bastante aí a minha compreensão quanto ao plantio urbano, né? E como é que isso pode impactar positivamente na cidade. Mas para falar de agricultura, né? A gente precisa, pelo menos eu penso dessa forma, entender o que é essa agricultura e entender surge isso, né? Então a gente sabe que a agricultura tem início aí pelo menos há 12 mil anos, né? Com técnicas rudimentares. Eu sempre imagino aí o sujeito errante, né? Começando a entender que é possível plantar e que ele não precisa mais se locomover tanto. Bom, no momento seguinte você tem aí, já no Egito Antigo, técnicas de irrigação, né? Com o Nilo. E bem mais na frente você tem a Revolução Verde da Segunda Guerra Mundial, que é o modelo atual de produção, né? É um modelo de monocultura que se usa bastante agroquímico. A gente sabe que o Brasil é o campeão no consumo de agroquímico, que se traduz em doença, né? Inúmeras doenças aí que surgem a partir desse consumo exagerado, intolerável de agroquímico, né? E isso também gera a adaptação do meio ambiente. Então, sem aprofundar muito nessa questão da Revolução Verde e de degradação do meio ambiente, apesar de saber que é necessário falar disso também, quando se fala de agricultura urbana, né, já passo para soluções baseadas na natureza, né? Ou seja, o problema está aí, a gente já sabe que ele existe, mas o que eu posso fazer para melhorar? Né? É uma pergunta que fica, né? O que eu posso fazer? Só que não é só apontar o problema, eu acho que não é bem por aí. A gente tem que ter, de verdade, soluções práticas. E mesmo na agricultura urbana, a gente pode ter, eu listei aqui pelo menos três ações que podem ser elencadas nas soluções baseadas com a natureza, né? A agrofloresta, e você pode perguntar, mas agrofloresta no meio urbano? Sim, existe agrofloresta no meio urbano. Aqui na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, por exemplo, eu já atendi pessoas que tinham uma área que dava perfeitamente para agrofloresta, da mesma forma lá nas Vargens, né? Vargem Grande, Vargem Pequena, onde eu moro, que é no Alto da Boa Vista. Então, assim, espaço para agrofloresta tem, sem a menor dúvida, e como o Pierre colocou no início, agrofloresta de bolso, isso também é possível. No outro momento a gente pode conversar também sobre isso. Além da agrofloresta, a gente tem a permacultura, que é o que me encanta bastante, e a palavra deriva do inglês permanent agriculture, ou seja, agricultura permanente. É um modelo de agricultura que tem suas premissas, né, que tem suas bases na partilha de excedente, no respeitar a terra e daí por diante. Além disso, a gente também tem a agricultura selvagem. E sempre que eu falo da selvagem, do Mazonobu Fukuoka, eu penso sempre assim, né? O sujeito que tem uma determinada área, ele quer plantar, mas ele não está muito afim de capinar, ele não está muito afim de ter todo aquele trabalho que um agricultor tradicional teria. Então, para essa pessoa, certamente, a cultura do Mazonobu Fukuoka seria interessante demais, né? Então,
A agrofloresta é criada pelo Ernest Goethe, né? É um suíço que mora aqui no Brasil, um cara encantador, que desenvolve a sintropia ou agrofloresta, ou seja, desenvolve todo um sistema de produção de alimentos, mesmo na floresta, né? Sem a necessidade de desmatar ou coisa do tipo, é puro manejo. Você tem a permacultura de Bill Morrison e David Holmgren, né? Que são estudiosos desse e aplicam isso tanto em micro quanto em macro escala. E a agricultura selvagem do Masanobu Fukuoka. Lembrando que tudo, né, qualquer agricultura tem que partir do solo, né? Se você vai plantar na cidade, se você vai plantar na varanda do apartamento e pensa, ó, não tem onde cavar, não tem onde fazer uma leira para plantar alguma coisa, mas criar o solo no próprio vaso, né, ou no rede de plantio, é interessante, porque tudo começa no solo, e a fala da Ana Primavesi, ou seja, como falado aí, essa imagem do livro, de um dos livros da Ana Primavesi, né, que fala solo sadio, planta sadia, ser humano sadio. Então, a gente tem aqui no Rio de Janeiro algumas iniciativas de hortas comunitárias que, para quem está nos assistindo agora e tem curiosidade de participar, eu moro no apartamento e não tenho... Queria muito participar da construção de uma horta e não consigo. Então, eu listei aqui 3, né? Então, na Barra da Tijuca, você tem ali a Vinil, é fácil de achar o pessoal, existem mutirões lá. Em Laranjeiras, a Horta da General Glicério. E no Grajaú, a Horta do Grajaú, se você pesquisar, certamente você vai encontrar outras iniciativas de hortas urbanas que é possível interagir, entender o ciclo de cada planta, entender a necessidade das plantas companheiras e antagônicas. Eu sempre digo nas escolas onde eu dou aula, né? Como na sala de aula, tem um menininho lá, menininha, né, mais tímida, ou também tem aquela que faz amizade com todo mundo. Da mesma maneira é o mundo das plantas, né? A gente tem um conceito que a gente chama de planta amiga, né? Ou planta companheira. Da mesma forma, a planta antagônica. Não existe planta inimiga, existe planta antagônica. Ou seja, aquela planta que não é bacana de plantar uma perto da outra. Então, assim, para entender um pouco desses conceitos, frequentando como esses aí, né, certamente você vai ter uma vista prática de como ter uma horta no teu apartamento ou no quintal da tua casa. Bom, eu trabalho especificamente hoje, né? Um dos carros-chefes da Combotânica é a horta pedagógica. Então, a horta pedagógica é entendida como um canteiro multidisciplinar. Então, um professor de biologia como eu, um professor de hortas, né? Trabalhar com horta na escola é super interessante, que dá para abordar temas diversos, desde a língua, quando você cita o nome científico, né, de uma planta que está no latim, né, os pesos, as estações do ano, enfim, uma série de coisas se apresentada numa horta pedagógica. Então, essa imagem aí é da horta da Escola Britânica. Então, dentro de uma horta pedagógica, a dinâmica é sempre participativa, as crianças são sempre estimuladas a colocar a mão na terra, a identificar as espécies plantadas. Essa outra imagem é de uma escola pública, Ávia, se eu não tiver errado o nome, é CIEP Rubro Negro, né? E olha a semelhança com a imagem de cima, né? As crianças dando a mão, sempre querendo participar, né? Então, uma horta, certamente, dentro de uma escola, promove isso também. Essa outra imagem é do Colégio Zacaria, no Catete, eu com os meus pequenininhos lá, apresentando uma série, sobretudo, plantas nativas. E nós perdemos o contato com essas plantas. Eu acho que a Alice vai falar um pouco mais sobre planta alimentícia não convencional, né? Então, essas plantas que, por um longo tempo, alimentou aí os vivos aqui da nossa terra, e nós perdemos o contato com essas plantas, né? Bom, a horta da escola também promove o contato com a natureza, né? Uma vez que a gente está levando para dentro do ambiente escolar toda essa natureza, a diversidade do solo, a diversidade das plantas, a interação entre as plantas, né?
o que é um tempero, o que não é um tempero, o que é a fruta, de onde é que veio cada fruta e daí por diante, né? Ou seja, deixar a criança ali consciente de que manga não é nossa, apesar de ser deliciosa, eu gostar bastante, mas não é, planta, não é fruta nativa. Em contrapartida, você tem um cambucá, por exemplo, que eu sou apaixonado e poucas pessoas conhecem, mesmo sendo uma árvore nativa de Mata Atlântica e especialmente nativa do Rio de Janeiro, né, do Sudeste brasileiro. Poucas pessoas conhecem cambucá. Aí, Antônio, já foi 10 minutos, tá? Perfeito. Ainda tem 5. Então, você pode questionar, né, depois de tudo isso, plantar na escola, plantar com as crianças é bacana, mas, Antônio, eu vim aqui para ouvir você falar que é possível plantar na minha casa. E eu te falo que sim, sem a menor dúvida é possível. Aí tem 2 imagens, né, uma parreira de maracujá no quintal de um amigo e o outro é um cajarão. Então, a grande pergunta que você pode se fazer na hora de plantar no meio urbano é plantar e como plantar. Então, para o como plantar, né, essa imagem aí é de vasos feitos com pote de sorvete, pote de sabão líquido, sapateira. Eu colhi bastante pimentão desses potes de sabão aí. Bom, essa é uma horta na laje que eu fiz lá em Manguinhos, ou seja, o espaço não diz que a gente não possa plantar, ter versatilidade nisso, né? Ser criativo. Essa é uma horta vertical feita com vasos auto-irrigáveis. E essa imagem agora é do tupizão, meu pitbull bonitão aí, do lado de vasos auto-irrigáveis feitos com galões, né, de água mineral. Ou seja, como vocês estão vendo, é possível sim plantar, né? Aí, como eu falei, a grande pergunta é o que você vai plantar e como você vai plantar. Se você tem um quintal, tem espaço, é fácil plantar. Se você não tem quintal, tem varanda de apartamento, tem a laje da sua casa, você vai conseguir plantar. E eu sempre digo que ter uma horta ou participar da construção, da extensão de uma horta, pode modelar o teu estilo de vida, né? De uma hora para outra você se vê comendo a salada de flores, pesquisando aí como é que se faz um pronobis ou um patê de urtiga. Eu apresentei patê de urtiga num curso que eu apresentei no SESC de punk, e no final do curso tinha patê de urtiga, foi um sucesso. Bom, para finalizar essa minha apresentação, eu deixei aqui alguns livros, né, indicados. Às vezes vocês conseguem baixar em PDF gratuito, essa Revolução de uma Palha, né, ou Agricultura Selvagem, do Masanobu Fukuoka. Dá para baixar em PDF gratuito, ou Introdução à Permacultura, do Bill Morrison também. E esse Horta, 500 perguntas e 500 respostas, dá para baixar também em PDF gratuito. Esse livro de punk e o Jardineiro Gourmet eu acho indispensável, né? O de punk para te deixar mais próximo de plantas que são alimentícias e você está no mato. E o Gourmet delicioso é um livro que ensina a cultivar no vaso exatamente aquilo que você vai precisar para preparar uma receita. Por exemplo, se você quer fazer uma berinjela camponata, você vai plantar boa parte dos ingredientes que você vai usar nessa berinjela camponata. Então, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do que eu apresentei para vocês. Logo, logo vai ter mais um espaço para a gente fazer perguntas. Eu vou dar continuidade aí, passando a bola para a Alice, falar um pouco da agricultura urbana, jardins de chuva e punk, né? Qual que é o experimento da Alice no meio urbano, no plantio? Fala aí, Alice, está contigo. Aqui. Obrigada, Antônio. Muito bom, muito bom. Vamos à Alice agora, depois a gente papeia. Oi, gente. Vocês estão ouvindo? Tá ouvindo bem? Sim, super bem, Alice. Tá ótimo. Boa noite. Valeu. Obrigada pelo convite, Cecília e Pierre. É um prazer estar aqui, Antônio. Eu sou Alice, né? Como já falaram, da Organicidade. Eu trabalho também desde esse tempo, assim, desde 2015 a Organicidade existe, com esse propósito de estar regenerando os ambientes, conectando esses ecossistemas urbanos através do cultivo da biodiversidade. E foi mais ou menos em 2013, quando eu estava fazendo parte da faculdade de História da Arte na UFRJ,
que eu tive o contato, assim, eu fui criada, fui uma pessoa urbana, né? Então, mesmo passando a infância em Paraty, eu fui criada com mais contato com o urbano mesmo. Eu ficava na cidade grande, não morava na roça, né? Como a gente chama essas áreas rurais. E foi num projeto de extensão, tendo contato com conhecimento caiçara, com esses conhecimentos ancestrais, né? Essa população tradicional que a gente classifica como caiçara na UFRJ, que eu vi a primeira vez o reino vegetal, né? Olhei assim para uma planta e sabe quando você não vê uma mancha verde e você vê que aquele é um ser que está ali e tem as suas características, né? Que até então para mim era isso são plantas. Era como eu entendia essa noção de natureza, né? Dessas espécies, dessa botânica. E foi uma caiçara que eu tenho muito respeito que me mostrou falando, essa aqui é uma erva doce, esse aqui é um feijão guando, né? E aí eu olhei para aquilo e realmente, uau, quanta riqueza eu estava perdendo até agora por não perceber que são seres, como o Antônio também falou, né? São seres como humanos, né? Cada um tem suas características e condições, e às vezes se a gente está num evento muito grande, tem muitas pessoas e passa e vê aquela pessoa de canto de olho e não dá muita atenção para ela, a gente realmente não vai saber, não vai conhecer nem saber que aquela pessoa existe, que é como a gente lida mais ou menos com a natureza. E aí, desde então, eu fiquei fascinada e apaixonada pelo reino vegetal e virei uma pesquisadora mesmo dessa biodiversidade, assim, e vou atrás. E a organicidade surgiu muito com esse propósito de como a gente multiplica essa biodiversidade na cidade, como a gente favorece esse contato com a natureza, né, dentro da cidade, que a gente consiga trazer isso para perto da gente, não que a gente precise sair para fora da cidade para se contactar com a natureza. Então, a organicidade surgiu por esse motivo e eu preparei uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês agora, rapidinho, nessa outra câmera. Aqui. Vocês estão vendo? Estamos vendo sim. Vamos ver se consegue botar em tela cheia só de repente. Isso, é Ctrl L. Isso aqui eu consigo tirar, acho que isso. Pronto, está em tela cheia. Tá. E aí a organicidade, como eu estava falando, né, a gente surgiu com esse princípio de realmente regenerar esses ambientes, conectando esses ecossistemas urbanos através dessa interação desses saberes ancestrais, que é esse conhecimento que vem da terra, que vem das plantas alimentícias, das plantas espontâneas e de toda essa riqueza que a gente acaba deixando de lado e achando que precisa, às vezes, fazer um curso para entrar em contato, quando é só a gente olhar, né, para a natureza. E aí a gente faz algumas coisas, como a gente consegue fazer isso, né? A gente aqui tá, a gente faz muito através das punks e da prestação de cursos e oficinas, e a gente também multiplica as mudas e espécies, porque são espécies que eu vou falar ali na frente rapidinho, que são punk, mas são espécies que a gente não encontra em todo lugar, né? O termo é plantas alimentícias não convencionais. Então, o não convencionais já dá a entender que a gente não encontra com facilidade elas. Então, para multiplicar elas nos nossos projetos, nos cursos, nas oficinas, a gente precisa estar multiplicando, e a gente faz esses serviços, tanto de jardinagem, de projetos de mentoria, de acompanhamento, cursos, oficinas. E quem quiser saber mais tem no site. E aí a gente entra um pouquinho nesse contexto da biodiversidade, né? Porque a gente entende que as punks são, acho que essa aprendizagem fundamental para a nossa relação como ser urbano, né? Porque a gente vem de um contexto de monoculturas, onde a agricultura convencional hoje em dia é uma agricultura exploratória que degrada o solo, como o Antônio bem falou, né? E a gente acaba perdendo todo o potencial
de alimento e alimento sociobiodiverso, se a gente pode falar assim, que também tem a ver com as culturas e com todo o conhecimento que está por trás daquela espécie, daquela semente, que a gente vai perdendo quando a gente deixa essa monotonia alimentar, né, que é o que a gente encontra hoje em dia, que é o de 4 espécies, se você vê aí no gráfico, são responsáveis por mais ou menos 60% das áreas cultivadas no planeta, né? Assim, se a gente quiser ser bem generoso, a gente pode chegar a 14 espécies, talvez, para 80, mas realmente a gente tem uma monocultura de gostos e de mente que gera essa monocultura no campo, né? Que é o que a gente vê, as monoculturas de milho, de arroz, de trigo e de batata branca, são essas 4 espécies que concentram 60% das áreas cultivadas do planeta. Então, como que num mundo onde a gente tem a diversidade de mais de 30 mil espécies com potencial alimentício, que é o que estava ali, a gente deixa isso se perder, né? E está perpetuando esses hábitos. Assim, a gente, como brasileiro no país com a maior biodiversidade do planeta, a gente exporta 52% das hortaliças que a gente consome, elas são de origem euroasiática, e a gente está aqui detendo a maior riqueza, né, que a gente pode ter, assim. Então, esse olhar que a gente traz para o cultivo das hortas no apartamento, na varanda, nas áreas urbanas, onde elas possam ser, como que a gente olha também, né, para essa multiplicação da biodiversidade, como essa regeneração e essa conexão entre os ecossistemas e essas áreas disponíveis que a gente tem na cidade, e como que isso também pode ajudar na nossa soberania alimentar, em todas essas questões que a gente não vai conseguir abordar aqui com mais profundidade, mas é para a gente ir refletindo, né? Assim, o quanto que dos nossos hábitos, o quanto que a gente tenta diversificar mesmo no nosso almoço, o quanto que a gente busca comidas diferentes ou lugares diferentes, saberes diferentes que estão na cozinha, né? Se a gente, quando vai se alimentar num lugar novo que a gente está viajando, a gente está buscando aquela lanchonete que está em todo lugar do planeta se reproduzindo, ou a gente está indo no restaurante da pessoa local que tem a história com a comida, que com certeza pode trazer mais riqueza, não só nutricional, mas também, dessa sociobiodiversidade toda, né? Então, acho que a gente realmente coloca a biodiversidade nesse lugar de sustentar essa teia da vida, e a gente está perdendo por conta dos nossos hábitos, dessas monoculturas, né, da nossa monotonia no prato, dessas espécies e dessa hegemonia cultural, principalmente, que veio muito forte com a globalização, né? E se intensificou muito, principalmente aqui no Brasil, claro, desde a colonização, mas desde a industrialização da agricultura mesmo, onde o agricultor ele passou a se ver meio que tentando a nossa terra, né, do Brasil, a gente realmente tem essa riqueza de fertilidade, essa abundância do solo. Então, aqui onde se cultiva tudo dá. Então, é muito mais fácil. É claro que as espécies que vêm de um clima temperado, que tem mais, enfim, só se cultiva lá no calor, elas têm essa dificuldade, né, de serem reproduzidas. E aqui elas não encontraram isso. Então, isso justifica também o porquê que a gente reproduz com tanta facilidade as espécies que são mais conhecidas do mercado, todas as brássicas, né, hortaliças, couves, enfim. Enquanto a gente tem assim essa planta aqui do meio, não sei se vocês, acho que todo mundo poderia falar que é uma tiririca, não sei se vocês podem liberar para ver se vocês acharem que isso aqui seria um alho, essa da foto do meio, assim, é uma espécie de alho, né? Um alho silvestre que ocorre em abundância aqui no Sudeste, principalmente, e tem assim as folhas comestíveis, as flores comestíveis e bulbilhos também comestíveis, como o alho, só que menor, né? Então, é uma espécie brotando assim na fresta da calçada, que a gente pode tanto
estar atento para essa biodiversidade que a gente tem disponível na cidade, como multiplicar elas e estar introduzindo elas na nossa alimentação. E aqui do lado a gente tem uma Thalina, uma Major Gomes, né, que é um beldroegão, que é uma das hortaliças que também é muito espontânea aqui, a gente pode consumir crua. Ela tem muito ômega 3, como as suas primas, e a gente pode fazer tudo que a gente faria com espinafre, com alface, com uma couve, com essa planta. E ela nasce assim, espontânea, na fresta, entre as pedras. E essa aqui da direita, ela é da esquerda, desculpa. Ela é o agriãozinho, ela é realmente uma prima do agrião, ela é uma brássica, né, que são essas espécies, as couves, as rúculas, todas essas espécies que a gente consome, e ela está nascendo assim, espontânea na cidade. E aí agora eu vi a Cecília, vi agora. E vou passar então rapidinho essas fotos do Jardim de Chuva, que foi um projeto que a gente fez, né, que a gente trabalha muito com essa inspiração da teia da vida, a gente se inspira nos processos colaborativos e nas culturas de parceria, e foi uma honra poder ter a participação da Cecília do PRI nesse projeto como consultores, né, e professores, porque a gente se desenvolveu em oficinas e mutirões e parceiros, e a gente fez essas oficinas, que foram 2 oficinas, né, que lotaram, que a gente construiu o processo, todo o jardim em colaboração, que com certeza eles vão poder falar mais das partes técnicas, fez mutirões para a implementação dos projetos, a quebração, o Perfeito Fortuna, que é a cabeça da função que incentivou tudo isso. Então, e aí um pouco da transformação do ambiente, né, na etapa do plantio, aqui já desde o início do plantio, que durou mais ou menos 1 semana e meia, foi feito mutirões também, a gente estava aberto. E aí, aqui tem o crescimento, 1 mês depois de cada foto, mais ou menos. A gente já tem esses exemplos, e só para vocês terem uma noção assim, do que foi o projeto, e o Jardim de Chuva como uma solução inspirada na natureza, né? E aí, um dos canteiros a gente fez também um processo colaborativo, um mutirão que a gente abriu para quem quisesse, num domingo, celebrou e fez esse canteiro menorzinho, totalmente em mutirão, e depois a gente também fez o plantio em mutirão. E para finalizar essas fotos do cultivo 1 mês depois, 2 meses depois, né? Com toda a biodiversidade de punks e de espécies alimentícias que a gente plantou lá, e fez todo o desenho também numa segunda oficina colaborativa, né? E ficou lindo, assim. Vi que subiu um comentário aqui de gente que fez parte, então tem essas fotos. Depois tem mais fotos, eu tive que selecionar, tá, gente? E realmente, corredores de flores comestíveis, todas essas espécies que a gente vê colorido aqui, né, são comidas a todos os animais envolvidos, tanto a gente, são espécies comestíveis, como os polinizadores urbanos, que foi o foco. E aqui a gente tem também esse pequeno guia prático para a agricultura urbana, que foi um projeto que a gente desenvolveu em 2016, com base na experiência que a gente teve de plantio também colaborativo no Olho d'Água, na Praça dos Arcos da Lapa, que começou com um dos plantio-rios em 2016, através da agricultura sintrópica, desses conceitos que é também como a gente aborda, né, de agrofloresta. E essa tecnologia da natureza como solução e inspiração, né, para a nossa vida, assim, acho que é o que a gente traz. E quem quiser baixar esse guia também pode entrar no nosso site, que está lá disponível na parte de conteúdo. E eu passei já, gente. E aí, finalizando essa apresentação, eu acabei pulando um pouco da parte de como a gente planta, né, essa questão da sintropia, de como a gente introduz esses conceitos da tecnologia da natureza mesmo para o cultivo, tanto num vaso como na terra ou em projetos. E nesse sentido, acho que
concluindo com um trecho da Carta do Pero Vaz Caminha, que quando ele chegou aqui, em 1500, ele manda essa carta, né, para o rei de Portugal, e tem um trecho que fala que ele descreve que aqui não se praticava agricultura, mas existia abundância de recursos e ele não entendia como que frutas e castanhas e raízes saíam assim da terra e eles viviam abundâncias e eles eram mais saudáveis do que os portugueses que só se alimentavam de trigo. E é um trecho assim fantástico que dá um pouco dessa discrepância entre o que era agricultura, né, entendida por essa visão de monocultura, de monotonia da paisagem mesmo, e o que era a biodiversidade das nossas florestas, né, tropicais e a abundância de recursos que a gente tem aqui no nosso ambiente. Acho que... Muito bom, Tony, muito bom, Alice. Dois guerreiros na linha de frente, né? Vamos dizer assim, né? Guerrilheiros, né? Exatamente, guerreiros, guerrilha. Jardineiros, né? Jardineiros guerrilheiros, né? Guerrilheiros urbanos, né? Plantando e restaurando a vida na cidade, né? O Daniel, que participa do Organicidade, ele fala, né, que o Jardim de Chuva é um pixel, né? Tinha um pixel cinza e foi colocado um pixel verde. E se cada um de nós for colocar um pixel verde, daqui a pouco a gente está transformando toda a paisagem, né, numa rede uma rede verde de conexões, né? Aliás, o Daniel está aí, ele podia entrar, né? Porque o Dani faz parte desse time aí. A Alice falou, mas eu acho que ele está em outro computador aí, não sei se vai dar... eu estou aqui no celular, aqui, ó. Entrou aí, tá escondidinho, né? Eu vi que você estava aí, eu falei, não, vou chamar o Daniel para dentro, porque realmente é um prazer imenso, né, ter ouvido vocês aqui nesse webinar, né, onde a gente está falando de soluções baseadas na natureza. Eu acho que a questão da comida realmente, né, do alimento, é extremamente relevante. E ver vocês levantando todas essas bolas aí, essas questões primordiais, né, da pobreza alimentar que a gente vive, sem falar dos junk foods, né, da comida lixo. Mesmo a comida que a gente compra na feirinha orgânica, ela ainda é muito restrita, né, de oferta de outros alimentos, né, mais diversos, né, que complementam, enfim. E eu vi a experiência de vocês, é maravilhoso, assim. Eu acho que é extremamente inspirador. Pessoas que... Eu acho que essa coisa da paixão pelo que faz é fundamental, né? Quando o Antônio abre, depois a Alice também fala quando ela se conectou com isso, né? Da maneira como foi, né? Com a Caiçara, enfim. Eu acho que é isso, né? Eu acho que isso aí fala muito da autodescoberta, né? A gente se encontrar nesse momento do encontro, onde a gente encontra quem a gente é, o que a gente gosta de fazer, nossa conexão com a natureza, a nossa conexão com os outros, né? Que eu acho que é uma coisa que me emocionou pra caramba quando eu vi o Jardim de Chuva ali, aquela primeira foto do jardim biodiverso, e depois olhar para aquela turma sócio-diversa, né? E que a gente teve aquela experiência super enriquecedora, que na verdade foram 2 dias, e tem gente que participou aqui, né? E, enfim, foi mega legal, e a gente poder discutir isso aqui agora. Eu acho que é um prêmio para a minha vida, né? Ter vocês todos, e vocês que estão aqui também, que chegaram agora, né? Quem eu conheço e quem eu não conheço, né? Então eu acho que tem um gancho bom aí, né? A gente está vendo que a agricultura urbana, ali no caso do Jardim de Chuva, ela é multifuncional, né? Ela não é apenas, né, com grandes aspas, comida, né? A gente está vendo que a gente tinha uma área impermeável que foi desimpermeabilizada. Eu vou aproveitar para explicar o que é o Jardim de Chuva, que apareceu nas perguntas ali, né? O Jardim de Chuva é uma área rebaixada em relação ao piso, onde as águas de chuva vão entrar, tá?
Aí, dependendo do subsolo, se o subsolo é impermeável, essa água vai ser apenas filtrada, ou seja, as raízes vão fazer um trabalho de retenção e de limpeza das águas. E se o subsolo é permeável, ali pode se infiltrar e se recarregar o lençol freático, né? Em grandes linhas, esse é o conceito do slime de chuva. Então, acho que isso aí é um destaque interessante de ver que a agricultura urbana ela traz um pouco a questão da multifuncionalidade, né? E aí, eu acho que se essa for uma coisa que eu experimentei pessoalmente aqui com um pessoal que está plantando os canteiros na Voluntários da Pátria, na Real Grandeza, aqui do lado da minha casa, né? O Luan, que é um cara que bota um headphone e fica plantando lá o canteiro e faz uma mini agrofloresta, né? E como é uma conexão entre os seres humanos. Essa experiência de você sentar na beira de um canteiro na cidade e começar a mexer, as pessoas pararem e conversar e começar a falar com pessoas com quem você nunca falaria. Eu queria escutar um pouco de você, Alice e Antônio, e como que o VEA de um instrumento para recriar laços sociais que a gente tem perdido, muito mais, inclusive, hoje em tempos de pandemia, né? Mas até antes da pandemia, né? A gente vê que o plantio urbano, né? O plantio das áreas verdes, tem que saber que, por exemplo, em Paris está liberado você plantar agora da árvore, não tem que pedir autorização para ninguém, você vai lá e se planta, né? Que alguns estetas, inclusive, questionam. Tem gente da minha faculdade que fez Versailles que fala, nossa, mas tá uma zona, tá confuso. Então, assim, debate em relação a isso tem muito, mas a minha questão é a conexão social. Como que vocês veem o instrumento da agricultura urbana como instrumento de conexão entre as pessoas? Bom, eu vou pegar a palavra agora, antes da Alice novamente, para te falar assim, de duas coisas. Bom, a primeira é a agricultura urbana como busca, né? Eu faço bastante horta, né, na casa das pessoas, em apartamentos, nos quintais. Inclusive, de ter pessoas aqui na sala que, por um longo tempo, eu interagi bastante no quintal, aprendi bastante. E eu sempre digo que a agricultura urbana não questiona, né, o poder de compra, né, do sujeito. É a questão de questionar se pode ou não comprar. A grande questão é se ele pode, o que ele vai comprar de verdade alimenta. Essa é uma questão. Pensando no nosso modelo atual de produção de alimentos, esse modelo que usa muito agroquímico e daí por diante, como a Alice colocou, parte do nosso alimento que vem de longe, né? Então, ter uma horta em casa, sobretudo agora, nesse momento de pandemia, todo mundo ali isolado, ter em casa é também um instrumento, né, de interação com a própria, trocar informações ali, olha, a berinjela nasceu, não nasceu, nunca vi ali a flor da berinjela ou do tomate, e daí por diante. Descobrir famílias, né, descobrir as famílias botânicas, uma que é brasca, outra que é solanácea e daí por diante. Então, a agricultura urbana, na minha experiência aqui no Rio de Janeiro, tanto nos quintais como em varandas, como nas escolas, onde eu estou atuando, né, ela se mostra um instrumento de proximidade, né? Na escola, a criança se aproxima da outra e, como eu coloquei em um dos slides, isso remodela, né, um conto. Então, eu, como agricultor urbano, eu também me atrevo na cozinha. Então, outro dia eu estava na escola e aproveitei que tinha colhido lá um aipo bonitão, umas batatas e fiz um caldo de batata com aipo, que foi sensacional. Teve criança indo para casa para falar sobre essa história, né? De participar, de estar ali tocando no alimento, ver como é que cresce, entendendo de onde é que vem, né? Que a berinjela não está lá enterrada, que a beterraba não fica pendurada e daí por diante. Então, essa é uma grande questão da agricultura urbana, né? Essa proximidade com a família, né? Pessoal, com os amigos. Esse é um ponto. Outro ponto que você colocou, professor, é a agricultura urbana na rua mesmo, né? Aquela coisa ali no tete plantando, onde todo mundo passa, onde não tem ninguém para olhar, onde não tem ninguém, ou seja, é uma agricultura diversa, comunitária, vamos colocar assim, comunitária, né?
Então, para essa agricultura comunitária, tem um outro comportamento, também de interação, mas é um outro tipo de interação, que é a interação social, as pessoas se aproximam e, independente da posição socioeconômica, estão ali trocando as mesmas figurinhas e buscando, né, aprender as mesmas coisas, ou seja, o que eu posso cultivar esse mês e não próximo. Quem são as plantas companheiras que podem ajudar a outra planta a se defender de uma praga? Quais caudas naturais eu posso aplicar se eu tiver um desequilíbrio? Então, a agricultura urbana, quando aplicada num contexto urbano aberto, numa praça, por exemplo, né? A Combotânica tem uma horta ali na Gávea, em frente ao planetário ali, e tem uma série de coisas que acontecem ali. Às vezes a gente está ali capinando, plantando e tal, e passa muita gente. Uns perguntam, outros chegam para participar. Adiante. Então, para finalizar essa minha fala, eu digo que a agricultura urbana não se limita apenas ao cultivo do alimento, né? O jardim de chuva, hoje ele tem bastante alimento, tem bastante punk, não necessariamente é um alimento só para o ser humano, né? Se a gente pensar numa refaunação, se a gente pensar na importância dos polinizadores, se a gente pensar na importância dos pássaros que ficam levando e trazendo sementes, né? Plantar um fruto do sabiá, por exemplo, que é comestível para a gente, mas que atrai aí 50 pássaros diferentes, num jardim comum, num jardim nacional, num jardim só para embelezar, dá à cidade, ao meio urbano, né, uma outra cara, né? Ou seja, o cenário passa a mudar a partir de um ponto. Ou seja, se eu falo de uma horta, de um jardim comestível na Gávea, ali se fala de um jardim comestível na Lapa, e alguém fala de um jardim comestível no meu quintal lá no Alto da Boa Vista, alguém fala de um jardim comestível anda, ou seja, esses pontinhos vão se somando, né? E eu vi aqui uma pergunta sobre a fome, né? Tem uma coisa muito interessante que eu sempre digo, que é o seguinte: boa parte da fome, né, nas cidades se dá muito mais por falta de conhecimento do que de verdade por falta do alimento. Quando ali se fala, e fala muito bem das punks, das plantas alimentícias não convencionais, você tem uma lista enorme, imensa, diversa, que brotam em calçadas. Só que, pela padronização do alimento, nós perdemos o contato com essas plantas e já não reconhecemos mais essas plantas, né, como sendo fonte de nutrição para a gente. Então, o trabalho de quem planta na cidade, seja no quintal de casa, seja lá na varanda, no jardim de chuva, é um trabalho também de resgate. Não é isso, Alice? Sim, falou muito bem. Eu acho que é tudo isso realmente, assim, quando a gente está falando, né, de cultivar comida, dessa reconexão, de se aceitar a natureza, né, que eu não falo nem de trazer a natureza para perto, é a gente aceitar mesmo que ela habita a gente e que somos naturais seres urbanos. A partir do momento que a gente está disponível a olhar dessa forma para todas as nossas relações, assim, é muito curioso, porque hoje mais cedo eu moro num apartamento também, né? E a gente tem o cultivo do nosso viveiro na terra também aqui do lado em Santa Teresa. Então, no apartamento tem todo o cultivo em vaso. E hoje mais cedo eu estava tentando quantificar a quantidade de flor que ia abrir hoje para eu conseguir filmar elas. E assim, num vasinho você pode ter 3 espécies que vão abrir hoje. Hoje eu fiquei realmente surpresa com o presente. Porque, às vezes, dentro do apartamento, mesmo com as plantas, eu fico pensando, eu preciso de terra, né? Eu preciso ir para as plantas maiores. E aí, hoje, eu estava realmente disponível a entender que a vida, mesmo mínima, num vasinho, um trevinho que eu tinha plantado, ela todo dia, ela dorme e ela abre de manhã cedo. Então, assim, essa vida, né? Como a gente se conecta... se a gente não tem terra, se a gente não tem espaço de sol, como é que a gente se conecta também como ser urbano natural? A gente come, né? Esse ato, acho que o ato primeiro, né, da nossa existência, de se alimentar, o que a gente faz com
a semente do que a gente come, ou aquela forma que possibilita a multiplicação daquela vida, né? A gente está realmente desperdiçando nessa insustentabilidade da cidade, porque a gente, como permacultor urbano, né, Antônio, com essa toda tecnologia que a gente tem em mãos mesmo, do reino natural para soluções da nossa vida, como é que a gente olha para a cidade e se percebe nessa insustentabilidade que é a cidade, né, hoje em dia, e a gente sabendo todo o potencial da terra que está debaixo desse cimento, né, que foi o que permitiu a gente se aglomerar em grandes centros urbanos, foi essa abundância de recursos que tinha aqui, de solo fértil, de água, de biodiversidade, que a gente pôde cultivar cada vez mais e crescer como população, e a gente não honra, não olha para elas com essa generosidade que ela está sendo nos ofertada, né? Então, assim, quando a gente planta num espaço público, por exemplo, como foi no Olho d'Água, e mesmo que sejam espécies alimentícias, batata doce e banana e agrumichama e o malvavisco, né, que já são punks, e amora, enfim, a batata doce a gente plantou ali não para colher a batata doce, porque é um solo, é um ambiente, a gente precisa também entender o nosso contexto, né, por ser na Lapa, o centro da cidade, uma região urbana de festas, aquela praça especificamente, onde recebe palco de muitas coisas, não é algo que a gente poderia comer com maior facilidade, mas no pessoal que está aí da Horta do Grajaú, por exemplo, que é uma praça um pouco mais recolhida, né? Às vezes você já consegue consumir escolher seu próprio alimento ali, porque você tá lidando com uma contaminação que, enfim, é claro que você precisa entender se aquele solo foi um lixão, tem coisas químicas e esse estudo do contexto, mas existe uma contaminação se passarinho fez xixi, ou sei lá, na cidade, que a gente está, acho que, mais exposto quando a gente compra comida que vem do Ceasa, né? A gente precisa, assim, olhar para esses lugares também, né, de distribuição de comida, e aí, ao plantar a batata doce num espaço público, nossa, eu tenho casos e casos realmente, assim, que me emocionam de lembrar, e um morador da Lapa, provavelmente em situação de rua, que estava muito transtornado, ele me viu assim colhendo e podando a batata doce e chorava. E ele chorava e não conseguia falar nada, ele só chorava de emoção por ele. E aí ele, depois de um tempo me olhando assim, ele falou: "Isso é batata doce, eu conheço isso. Eu já plantei isso". Ele falou assim para mim assim: eu plantava isso e há muito tempo eu não vejo mais isso. E ele estava chorando de emoção por reconhecer aquela planta no meio de um centro urbano, de não sei, né, todas as dificuldades que ele possa estar vivendo no momento, mas ele lembrou de uma época na vida dele que ele tinha um acesso talvez mais fácil a essa natureza que está dentro dele, né? Então, eu acho que a agricultura urbana ela é tudo isso, ela é essa conexão em todos esses níveis que a gente pode ter. E a gente tem realmente muitos desafios, assim, quando a gente olha para essas tecnologias da natureza e a gente olha para as cidades, como a gente vai implementar, né, essas soluções, eu acredito realmente que elas são possíveis. Foi uma pergunta que subiu aí, né, se é possível a gente implementar numa escala como Rio de Janeiro e São Paulo, e a minha crença da possibilidade, sem nenhum aspecto técnico disso, é simplesmente pelo fato de já ter sido possível em algum momento, da abundância dos recursos ainda está aí, disponível para a gente ainda tem abundância de água, nas cidades grandes, Rio, São Paulo, a gente ainda tem abundância de solo fértil, a gente só não honra e não olha para esses recursos com a mesma generosidade que a gente recebe eles da terra, né? Então, eu acho que é toda uma mudança de paradigma total que a gente precisa encarar para conseguir buscar essas soluções, né? De infraestrutura e, enfim. Muito legal, obrigada aí. Acho que tem muita reflexão aí que vocês trouxeram, né? Muita coisa para a gente pensar, né? E pensar como é que a gente pode também ir transformando, né? Como é que a gente faz isso com uma velocidade que a gente precisa. E tem assim um
uma urgência mesmo, né? A gente está com uma urgência de mudança de paradigma, não dá mais para esperar, né? A gente está no meio de uma pandemia, na hora que tem essa pandemia que vai demorar um tempo aí, que a gente não sabe qual que é, mas uma hora ela vai passar, e a gente tem os outros desafios que estão avassaladores e que as pessoas ainda não antenaram. Fiquem pensando mesmo, né? Como é que as pessoas vão se preocupar com mudanças climáticas se hoje, com a pandemia, com risco de morte iminente, está todo mundo na rua, independente de precisar trabalhar ou não, né? Então, eu fico assim muito me questionando. A pandemia que está aqui, né? Eu dou aula, então eu tenho tido contato com gente o tempo todo dizendo que as famílias e os parentes estão morrendo. As pessoas estão morrendo, estão doentes, estão morrendo. E eu estou assim muito mobilizada nesses últimos dias porque está assim, eu estou longe, né? Mas eu convivo com essas pessoas e estou vendo as coisas acontecerem, não só na televisão, né? Na vida real, assim, nos contatos que a gente tem. Enfim, mas essa pandemia, uma hora ela vai ser controlada de alguma maneira. A ciência hoje está super avançada e vai controlar. Só que as mudanças climáticas são o tsunami que está vindo por aí e que ninguém consegue realmente dar conta, a não ser quem estuda isso, quem mergulha no tema, que nem algumas pessoas que eu estou vendo aqui, além de eu mesma, fica muito abstrato, né? É uma coisa que as pessoas não acham que vai acontecer, só que já está acontecendo. A gente está com questões climáticas da maior gravidade. A gente tem que mudar o paradigma, a gente tem que sair desse paradigma de consumo e descarte, né, linear, onde muito poucos ganham muito e a maioria está na miséria, que está escancarada aí hoje com os problemas da pandemia, né? Então eu acho que assim, um momento realmente que a gente tem uma imensa oportunidade de mudar o paradigma ou radicalizar de novo para um crescimento a qualquer custo para recuperar o que foi perdido. E aí vai ser assim um desastre imediato. Então, eu acho que a gente tem aí uma imensa oportunidade, né, de fazer, acho que até isso que motivou essa série de webinars mesmo, né, onde a gente vai estar abordando a cada semana um tema diferente. A gente já está com todos eles fechados até junho. Se vocês entrarem lá no site, vocês vão ver. E tem vários temas importantes que a gente vai abordar. E a questão da alimentação, ela é crucial, né? Eu acho que quem não sabe plantar a sua comida, não sabe cozinhar, não consegue sobreviver. Eu fico pensando, caramba, né? Quem não sabe como planta o básico, quem cozinha o básico, eu tenho inclusive sobrinha minha, super queridona, que está sozinha agora lá em Copacabana, num apartamento. Ela falou, cansei, na reunião de domingo aí que teve de família, falou, não quero mais cozinhar. Eu falei, não, você vai comer de quê? Vai ficar pedindo só comida fora, tal? Porque nunca teve, a mãe não cozinha, né? A minha cunhada não entrou na cozinha, né? Então, não teve esse contato, né? E aí tem que ter um resgate. Eu acho que, como meus filhos cozinham, eu cozinho desde sempre. Para mim é muito estranho a pessoa não saber cozinhar. Eu conheço muita gente que não sabe. Então, acho que está tudo vinculado, né? Como é que a gente não sabe se alimentar? Não sabe de onde é que vem a nossa água? Eu acho que a gente tem muitas desconexões, né? E a gente precisa resgatar isso tudo aí nesse momento tão importante mesmo, né? E até para fazer parte, para atuar, né? Que eu já falei, comer é um ato político, né? Eu tenho que saber o que eu estou comendo, né? Eu tenho que estar atenta. Eu não compro nada de marca nenhuma que eu não abro o saco, eu descasco, né? É parte desse princípio. Então, eu acho que é muito por aí, né? Eu acho que a gente tem que estar muito antenado para isso. E eu queria abrir aí agora para as pessoas, né? Se manifestarem, passarem perguntas para a gente poder... Tem muitas perguntas e tem uma que passou, né? Que diz em relação a qualidade, né, desses alimentos plantados na cidade, né? E eu vou adiantar, na verdade, um pouquinho uma resposta foi feito um estudo, né, na USP, se não me engano, eu não tenho o nome, sinto muito, mas um estudo que foi feito comparando a agricultura orgânica dentro da cidade, né, ou analisando os legumes e frutas que estavam saindo de lá. Na verdade, tudo fruta a gente chama de legume, mas esse é cultural, né?
e analisando o que estava saindo da Ceasa, né? E vendo que a gente tem muito menos presença de agrotóxicos e diferentes produtos químicos com impacto sobre a saúde humana no plantio urbano orgânico, né? Primeiro porque usa-se muito agrotóxico no plantio, né, do tradicional, né, convencional, vamos dizer assim. E também os locais de venda são bombardeados de produtos anti-animais, anti-ratos, etc. Né? Ceasa passa veneno provavelmente toda semana lá. Então, são contextos que também não... E mesmo assim tem rato, né? E mesmo assim tem rato que contamina. A qualidade da limpeza não é. Só aconselho, vá visitar, quem tem dúvidas, vá visitar um galpão de comida do Ceasa. E aí você vê o que é melhor. Exatamente. Surgiu também uma pergunta aí sobre questão social, né? Como é que esses trabalhos, acredito, eu entendi a pergunta, como é o trabalho meio da Alice, ou de pessoas como a gente, podem impactar, né, em bairros de periferia ou nas comunidades. Bom, na comunidade da Babilônia, né, tem um projeto da Regina Kelly, não lembro agora, acho que é Favela Orgânica, não é isso? Sim, maravilhosa. Sensacional ela. Mas além da Regina Celli, tem outras iniciativas, inclusive com a Horta Carioca, que atua especificamente dentro das cidades. Existem outras iniciativas, eu listei 3 apenas, né, mais próximas a mim. Tem o Verdejar lá na Misericórdia também. No meio do Complexo do Alemão, na Serra da Misericórdia, tem o Verdejar, que é um trabalho incrível que estão fazendo. Ana, né? Não só de horta, mas de plantio de nativas, né? Isso. Então, eu acho que tem isso só para falar de Rio de Janeiro, né? Verdejar e o SEM, né? O Centro Educacional da Serra da Misericórdia e o Arranjo Local da Penha. Tanto em bairro de periferia e comunidade, existe sim, né, um trabalho sendo feito, já sendo desenvolvido para o resgate da agricultura urbana, sobretudo para o resgate de punks e daí por diante. Eu sempre imagino da seguinte forma, imagina agora, né, numa situação de isolamento, né? Eu que já morei na comunidade, tinha lá na minha casa, lá na laje, como eu coloquei uma imagem aí, uma super horta com captação de água da chuva e compostagem, que é uma coisa que vale a pena falar aqui, né? Que é o tratamento do nosso resíduo, né? Transformar isso em adubo orgânico para as nossas hortas. É super importante entender que se eu quero plantar sustentável, eu preciso pensar um pouco antes disso em como transformar aquilo que eu chamava de lixo, né, em adubo orgânico para a minha horta. Isso é possível, sem a menor dúvida. Dá para fazer pesquisa disso aí. Você vai encontrar bastante material disso na internet, bastante curso, inclusive. É importante. Então, a questão social, especificamente, né, existe sim alguns trabalhos aí que a gente pode listar, e todos com grande sucesso, todos com... né, abertos, inclusive, as comunitárias que eu citei, abertos, inclusive, para voluntários. Não agora, na pandemia não dá, mas imagino que numa situação agora de pandemia, recentemente tem um filme agora lançado, que era do Menino do Tomate, não sei se vocês viram, não lembro agora o nome do filme, eu acho que é Amor de Rico, acho que é esse o nome do filme. E outro lá, enfim, que é filho de um senhor que planta tomates em Patilha de Oferes, mas ele faz lá um projeto de plantio de tomate em uma comunidade, né? Então pega uma imagem aérea assim da comunidade inteira, todas as lajes ou bastante lajes ali com hortas, né? E para finalizar isso eu digo, tem um projeto chamado Teto Verde Favela, que é um projeto do Bruno Rezende, né? Que é curador do Bromeliário e do Jardim Botânico, em parceria com o Cassiano São, né? Cineasta local da comunidade do Arará, né, com um projeto de teto verde para quebra da ilha de calor, né? Tem um estudo bacana sobre isso. Então, pegando aí o gancho que a Cecília falou, a gente tem a pandemia, mas também a questão, né, do aquecimento global, ou seja, é muita coisa que a agricultura urbana, seja para alimento, seja para ornamento, seja para medicamento, né? Porque, além de tudo, ainda é possível cultivar o seu medicamento em casa, um chá, enfim, alguma planta babosa que você possa aí colocar algum ferimento na pele, enfim, uma série de plantas, né? Então, eu imagino que
a ferramenta, né, de fazendas urbanas acontece em outros lugares do mundo. A Cecília me apresentou um projeto lindíssimo lá no Brooklyn, né, Brooklyn Grange, né? Você já imagina quantas áreas disponíveis nós temos aqui, só no Rio de Janeiro, nem vou estender muita coisa, né? Quantos topos de prédio, quantos topos de shopping, né? Eu sou responsável técnico por uma horta no Shopping Carioca e fica no topo do prédio, né? Tem 2 patamares de horta. E quantos outros shoppings poderiam ter hortas? Eu acho que aqui na Barra também tem uma iniciativa dessas também, né? De fazenda. Então, a agricultura urbana, ela também pode remodelar toda a cara, todo o cenário do meio urbano, né? Deixando esse cenário mais humano, né? Deixando esse cenário mais convidativo, né? Para as relações. E contribuindo para o meio ambiente, né? De extra, né? Subiu uma pergunta aqui, não sei como vocês estão de organização, mas eu achei curioso, até porque na cartilha a gente estudou para falar mais sobre isso, sobre trazendo a discussão para uma escala de sistemas urbanos e rurais e sua natural condição de fornecimento e abastecimento alimentar. Como vocês avaliam propostas de agricultura urbana e suas diferentes variantes como forma de redução do custo logístico para abastecimento das cidades? Então, assim, eu acho que isso é uma das maiores problemáticas que a cidade enfrenta como sustentabilidade, que ela realmente não produz, né? A cidade ela é totalmente dependente dos combustíveis fósseis para chegar a comida, para chegar aos recursos que a gente necessita para utilizar nesses centros. Então, e 1/3 de toda a comida que é produzida no mundo, ela se perde, né, nesse deslocamento, assim, no lugar de chegar até o Ceasa ou no lugar de chegar até o mercado, até o restaurante, que seja, e isso sem contar com o desperdício, né, que é o que acontece depois que a gente compra a comida e desperdiça ela. Então, assim, eu acho que essa perda ela tem um número muito grande para a sociedade atual, que ao mesmo tempo discute como a gente vai alimentar 8 bilhões, 9, 10 bilhões de pessoas que precisa de agrotóxico, né? O argumento da agricultura convencional hoje em dia ela faz isso porque somos dependentes, e é uma das grandes falácias, e a gente já vê aí que não falta comida, a cidade ela tem espaço ocioso, seja particular, seja público, que poderia produzir sim comida. Na outra crise que a gente teve dos caminhoneiros, metade dos restaurantes que dependem dos produtores da região serrana aqui do Rio não estavam tendo acesso, né? E tinham eventos marcados, enfim, a gente entregava aqui punk para o Hotel Santa Teresa e ele tinha uma feijoada marcada num dia, não tinha couve, e o coentro da feijoada que ele ia fazer, e a gente, cheio de chaia no jardim, falou, olha só, essa aqui é o espinafre asteco, uma planta que dá em abundância, uma árvore que você pode consumir que nem couve, refogada, assim, todo mundo jura que vai ser couve, né, naquela couve de feijoada, e a gente tem esse potencial, sabe? A gente só não olha para isso. Assim, quando a gente se pergunta se a gente consegue suprir nossa condição de alimentar as populações dos grandes centros urbanos, sim, a gente consegue. A gente só precisa olhar para essa questão com essa nova lente, né? Nova forma. Acho que... Inclusive, a FAO, né? Um órgão da ONU que ligado à alimentação, né? Já definiu como uma prioridade a agricultura urbana, justamente para assim, remediar um pouco a extensão dos impactos nessas cidades, né? A gente está mandando via comida do país inteiro com altíssimo custo de caminhão, né? A gente se lembra da greve dos caminhoneiros, a gente lembra dos deslizamentos, né? Você já citou. E isso tem um custo altíssimo para o meio ambiente, né? Então, e a gente vai ter crises climáticas, a gente já está numa crise climática, a gente ainda não tomou consciência disso, mas ela já está acontecendo.
A agricultura urbana é uma medida de segurança, né? Segurança alimentar, né? Assim, e local. E foi colocado, a gente já falou no webinar semana passada, a questão da preocupação, né? Ela tem que ser com o local onde a gente vive, com o local que a gente pratica, com o local onde a gente está vivendo, né? Claro que eu estou preocupado com a Amazônia, mas minha prioridade nesse momento é estar aqui trabalhando no lugar onde eu estou, para ter coerência, né? Então, acho que nesse sentido, a agricultura urbana é um ótimo aliado para a gente transformar a cidade. E, Cecília, lembra o nome da cidade na Inglaterra que trocou todas as suas áreas livres? Todmorden. Eu acho que vale a pena de repente Eu ia falar disso, da cidade comestível. Exatamente. Primeira cidade comestível. Tem até um TED dela, que eu acho que é fenomenal. Vou procurar o link. Foram duas mulheres que começaram a fazer, trocar lá o jardim estético e tal, começaram a plantar comida, no começo tiveram resistência, e no final das contas a cidade inteira aderiu, e é a primeira cidade comestível. Então tem um TED dela, que é aquela palestra, né, o TED Talk, onde ela conta essa história. Eu recomendo muito que vocês procurem. O nome dela, primeiro nome é Pam, mas eu não me lembro o sobrenome. Mas é bem legal. Eu vou colar, a Dani Easy levantou uma coisa aqui super legal, dizendo que tem muitas cidades no mundo que já estão fazendo isso, né? Inclusive uma que a gente esteve juntos, né? Lá na Corunha. E eu queria levantar uma bolinha aqui, porque aqui no Brasil também tem. Florianópolis hoje tem uma lei de agricultura urbana, e o vereador Marquito, que é um cara sensacional, que foi criador da Revolução dos Baldinhos, né? E ele vai estar conosco aqui na nossa série. Eu não me lembro exatamente que dia, mas é em junho, que é final de junho, ele com a Cláudia Visoni. Vamos voltar ao assunto de agricultura urbana, mas dessa vez por uma perspectiva mais institucional, mais de políticas públicas, né? Porque os dois, né? O Marquito é vereador, ele saiu de ativista para ambientalista, para uma cadeira na Câmara de Florianópolis, está fazendo uma diferença incrível, com uma gestão bárbara. Enfim, eu sou super fãzona do trabalho dele, já estive lá com ele. E a Cláudia Visoni, que é da Praça das Corujas, da Horta das Corujas, que é uma pioneira também trabalhando nessa área, que movimentou Hortelões Urbanos, que tem um grupo no Facebook que, sei lá, estava com 90 e não sei quantos mil, ela não dava conta. Ano passado entrou para a bancada ativista, né, onde tem 8 ou 9 vereadores, são 9, de diversas áreas de ativismo, e ela entrou como a pessoa que representa a agricultura urbana. Então, eles vão estar aqui com a gente para falar disso no final de junho, e acho que vai ser mega legal, porque eu adoro, são duas pessoas. Aliás, todo mundo que a gente convidou para cá é iluminado. Guilherme Castanha está por aí, que eu vi que ele está assistindo hoje. Também vai estar, acho que no 1º de junho, na primeira webinar de junho. Então, a gente tem uma programação super boa mesmo, né? Eu acho que, assim, com todos esses temas que eu acredito que são importantes para a gente repensar as cidades, né? Essa cidade que vai fechando ciclos, onde as pessoas estão participando, onde as pessoas estão atuando, né? Estão tomando as rédeas, porque não é só aqui que tem o poder central, que é um poder que a gente não pode confiar muito, né? Ou nem um pouco, ou zero, né? Ou realmente desconfiar completamente. Mas eu acho que a gente tem que ter essa atuação, a gente precisa estar participando, né? E agitando as cabeças das pessoas, que é por isso que a gente criou essa série, aí pela pós-graduação da PUC, que eu e Pierre coordenamos essa pós-graduação em paisagismo ecológico, que é planejamento e projeto da paisagem, é super amplo mesmo, interdisciplinar. Estava o Riquelme aqui, eu vi que o Riquelme é professor da pós. Antônio. Super fera. O Antônio está aqui também. Antônio está aqui também, professor também da pós. A Generosa apareceu aí. Generosa da Redical, aqui do Rio. Pois é, eu acho que a gente eu vi uma mensagem muita gente. Eu perdi aqui as leituras agora porque eu estou falando, mas tem bastante gente aí. Eu dei uma checada no público aí, vi que estava assim com gente conhecida, gente que a gente não conhece, mas que a gente quer conhecer. Então,
o Marcelo daqui está mandando que Estatuto da Cidade de Turing, o direito ao alimento, de qualidade, é isso aí. Então, eu acho que a gente tem que partir para essas atuações, né, onde a gente vai disseminando cada vez mais o conhecimento, cada um de nós vira uma semente, e aí a gente levando isso daí para frente, eu acho que assim, o que a gente pode fazer, né? A gente fala, a gente tem que pensar grande, mas a gente tem que atuar no que a gente tem braços, pernas e cabeça para poder chegar, né? Então, eu queria saber se tem mais alguma pergunta, tem mais alguma coisa. Teve uma pergunta do Lucas que é boa sobre fazenda vertical, né? Sim. Teve uma moda durante um certo tempo, acho que uns 5, 10 anos atrás, que tinha muita fazenda vertical saindo. Você via muito isso na Holanda, em países de grande densidade, né? E aí a gente tem uma questão com o preço do metro quadrado, entendeu? Que tem que ficar atento, que também não dá para, assim, ou você tem um PIB do Japão e você faz fazendas debaixo do solo, porque você não tem terreno para plantar, aí você tem que Paris criar, está fazendo, né? também. Mas senão você tem que sempre ter a equação do custo. Então, assim, uma vez que a gente tiver coberto todas as lajes da cidade, todos os canteiros, aí sim a gente de repente pode pensar em fazenda vertical, mas eu acho que com a insolação que a gente tem aqui, com o clima que a gente tem aqui, não faz muito sentido. Tem técnicas de aeroponia verticais, isso é outra coisa, né? Que a gente pode aumentar a densidade das plantas no local, mas não se construi um prédio para crescer. Nesse momento, a gente está muito longe disso com nossas condições econômicas, né? Sim, eu acho que entra esse olhar permacultural, né, para o custo, assim, porque realmente virou moda um tempo, e o custo disso para um lugar que a gente tem abundância de terra fica insustentável mesmo. Fica. Tem uma coisa que... Desculpa, fala. Desculpa. Nada, a Generosa corrigiu a da Ana. Desculpa, Generosa. A Articulação posso pedir Nacional a palavra um minuto? Oi? Não estou ouvindo. Não, eu ia comentar sobre esse tema. Na verdade, na hora que eu falo fazer vertical indoor, eu estou falando de uma escala menor, não um prédio inteiro de fazenda vertical, como em alguns países. E para trazer um exemplo, a gente fez, pelo meu escritório aqui para São Paulo, uma fazenda que chama Fazenda Cuba. Eu enviei o link aí no Instagram, que fica no bairro de Pinheiros. É um galpão de 90 metros quadrados, onde a gente instalou 8 estantes de 3 metros de altura, praticamente, que com 7 níveis de estante, e nelas tem usado esse lugar para abastecer tanto para restaurantes do bairro de Pinheiros, que é o bairro, vamos dizer assim, com o maior extrato econômico de São Paulo e de restaurantes atualmente, mas eles estão vendendo hortaliças num valor equilibrado ao supermercado. Então, você tem aí um valor de um saco de alface a R$10, que é o preço que a gente tem encontrado em São Paulo. Não sei como está no Rio, mas não seria uma faixa similar. Não acho que é uma solução para substituir a agricultura urbana. Eu só quis levantar essa questão porque eu acho que é interessante a gente pensar nesses sistemas, como que a gente poderia articular mais o campo e a cidade, né? Então, enfim, tem aparecido em São Paulo, apareceu essa Fazenda Cubo, tem 2 anos que a gente fez, e eu sei que tem uma outra empresa que chama Pink Farms, que está fazendo para venda para restaurantes, e aí eles têm um galpão muito maior para abastecer. A vantagem justamente é essa que a Alice estava falando, da logística, e no final, dentro de um mesmo lugar, você consegue fazer o cultivo, a limpeza, a embalagem e o envio por meios de transporte ativo no bairro, entendeu? Então, acaba fazendo uma conta que viabiliza a médio e longo prazo. Claro que o custo inicial para implantar foi muito alto, estamos falando aí de mais de R$500 mil, mas depois que você fizer pagar os seus custos, você consegue ter uma forma de abastecimento interessante, né?
Muito Obrigado, legal, eu não Lucas. sabia disso, não. Eu, quando for a São Paulo, quero ir lá conhecer. Quando der para sair É daqui. muito gostosa, aliás, viu? Eu recomendo super, porque ela, além de ter uma boa durabilidade, porque a gente está falando de algo que você já pega do pé e já está na sua mão de maneira muito rápida, ele dura 1 semana, 2 semanas a mais do que uma alface convencional. É interessante. Muito bom, muito interessante. Quero conhecer mais isso. Muito, assim, acho que essas trocas, né? Se alguém tiver mais experiência também pode trazer, eu acho que esse é o objetivo, ou digitar aí, porque depois a gente consegue imprimir o que está aí, né? Isso aí fica uma memória da conversa, eu acho que é muito importante a gente aproveitar essa hora para ouvir de vocês também. Enfim, tem mais alguma contribuição, porque a gente está chegando no finzinho e... Pois é, eu já ia passar para o nosso comercial. Vamos continuar falando, só botei isso aqui sem A imagem. Pierre já leu minha mente. A gente passa tanto tempo junto, né? A Pierre trabalha junto há tantos anos que ele já leu minha mente. Já colocou a propaganda aqui da semana que vem. Oi? Oi, só para finalizar, é um dado que eu acho importante, porque eu acho que eventualmente eu recebo, né? Algumas pessoas, apesar de curtir bastante o trabalho de pessoas como eu, que se dedicam à agricultura urbana, né? Algumas pessoas falam assim, olha, mas isso aí é só para enfeite, né? Você não vai conseguir produzir o suficiente. Teria que ser de verdade uma escala maior. Então, eu acho que cabe muito bem agora falar que a mesa do brasileiro, de acordo com o Ministério da Agricultura, é abastecida, né? Mais de 70% da mesa do brasileiro é abastecida com agricultura familiar de base. Né? Então, são pequenos agricultores somando, né? Então, se houver ainda um quinto quanto à produção, né, em pequena escala, no meio urbano, ou mesmo que seja no meio rural, esse é o dado que pode ser fundamental, né? Que pode estimular pessoas a produzirem seus quintais em galpões aí de 90 metros quadrados, daí por diante. Eu acho que isso daí é assim, a FAO mesmo, que é esse órgão da ONU, né, que é de alimentos e agricultura, já tem publicações que a gente não precisa, aliás, a monocultura não alimenta a gente, né? Alimenta gado para comer carne, que é uma coisa totalmente insustentável, e destrói, como todas as monoculturas, destrói nossos ecossistemas super preciosos. E aí eu queria trazer só o exemplo de Cuba, porque Cuba, quando ele foi, os Estados Unidos fizeram o boicote, né, a Cuba, e a União Soviética colapsou, todo mundo achou que Cuba ia se render. E aí Cuba teve uma resposta que também foi com uma moradora, que começou produzindo comida, e passou a ficar completamente independente de comida. Por isso que Cuba jamais se rendeu aos bloqueios, aos boicotes que aconteceram. E isso daí está nos livros, eu tenho aqui livros de agricultura urbana, é o exemplo que dá para a população se manter com a comida que é produzida na sua cidade, porque a comida era produzida dentro de Havana, não é que vinha do interior só. Então, tem uma capacidade de produção. É óbvio que nós estamos falando de mega cidades, né? O Rio só a cidade do Rio com 6,3, que é a conta que eu vi ontem, São Paulo com mais de 10. São contas um pouco difíceis de fechar, mas você tem toda a região periurbana, né? O cinturão da cidade, que poderia estar produzindo o nosso cinturão do Rio de Janeiro totalmente degradado. Assim, pouquíssimo, né? O nosso cinturão verde vem da Serra. Não vem de Brejal, Teresópolis, enfim, não vem da área periurbana, que tem um potencial enorme, que inclusive tem lá movimentos de plantio, etc. Então, sim, eu acho que... Desculpa. Fala, Alice. Não, desculpa. Eu achei que você tinha... Não, pode ir. Eu só queria trazer esse dado que a gente tem de que é a agricultura familiar que sustenta a gente, mesmo assim, em plano 2020, época de pandemia, a gente tem mais de 10 bilhões de subsídio para os grandes latifundiários, para as monoculturas, e a agricultura familiar fica não tendo como escoar a sua produção e tendo que jogar fora, né? Então, assim, acho que a importância também da gente estar articulado sistemicamente, né, como
você vai trazer aí com a Cláudia e com o Marquito, né? Que enfim, essa discussão ela precisa realmente ir para todos esses ramos, porque são números e fatos e dados que não se batem, né? Não fazem esse sentido para a gente. Eu acho que o livro Monocultura da Mente também, eu acho que é uma ótima dica aí da Vandana Shiva, né? É um super livro também para refletir sobre, né, a biodiversidade cultural, né? Diversidade cultural também e a relação com a biodiversidade natural, né? A gente tem muitos assuntos aqui, eu acho que a gente vai ter tempo aí ao longo dos próximos webinars também e continuar desenvolvendo, né? Eu acho que isso aqui que a gente começou sementinhas que a gente está botando, porque a gente já está terminando a terceira turma da pós e a gente resolveu expandir. Acabei de ver uma pergunta aqui se a gente não quer fazer uma pós parcialmente meio presencial, meio fora. E é uma coisa que a gente já chegou até a conversar, mas era uma coisa que estava ainda muito complicada para a gente poder se estruturar. Na verdade, eu e Pierre não tínhamos tempo de ver isso, porque a gente sempre tem gente de fora do Rio, né? Metade dos alunos normalmente vem de fora, então a gente poder fazer isso à distância, parcialmente, seria uma coisa que a gente gostaria muito, né? Então isso pode ser até agora que a PUC que deu esse impulso agora com esse ensino à distância, a gente está trabalhando com os alunos em ateliê à distância e tem funcionado. Para nossa surpresa, no começo a gente ficou meio apreensivo de não ser presencial. É melhor presencial, óbvio, mas está funcionando, né? Então, eu acho que há, sim, possibilidade da gente abrir para essa pós à distância. Vamos ver, assim que a gente conseguir sair daqui, para conseguir negociar lá no CCE, enfim, ver como é que a gente consegue se estruturar, a gente abrir a próxima turma, possivelmente para atender mais gente, porque tem uma procura bastante grande e a gente adoraria ter realmente um alcance maior do que a gente tem, porque eu sei que é muito complicado, ainda mais com esses custos, né? Então, tem uma pergunta do Bruno que eu acho interessante, vamos fechar, né? Que acho que já está chegando 8 horas, a gente tem que encerrar, mas que diz, né, como lidar, né, também com a degradação, né? E a manutenção, e também eu acho que você chegou a comentar, Antônio, do roubo de plantas, e a vantagem das punk nesse contexto, que a punk está lá, ninguém está percebendo que é um alimento. Quem conhece, né? Exatamente. Então, essa é uma das Alguém táticas. duvida, né? que dá para comer. Exatamente. Mas Tem uma amiga aí que se apaixonou quando comeu a primeira vez. E ela está na sala aí. Exatamente. Mas é isso, gente. Diga, Alice. Mas eu queria dar a última palavra aí para vocês, dois convidados de hoje. E aí fazer a propaganda final, que já está aí na tela. Então, falo Alice. Eu, que comecei primeiro, sou o mais falastrão aí. Bom, não, deixa a Alice começar. Você fala. Eu começo com você, Alice. Vai lá, Alice, gentileza. Para variar. Então, só finalizando então com essa última fala do Pierre, que ele falou a punk não planta, a gente realmente as bananeiras o pessoal tira para tirar para o sítio, a gente tira de uma praça do centro da cidade para levar para um sítio, a gente viveu essa experiência lá na Praça do Olho d'Água, mas os malvaviscos, né, que são aquelas flores fechadinhas que atraem beija-flor e que as folhas também são uma hortaliça folhosa, comestíveis, como espinafre, folha verde escura, o pessoal não tirou, deixou lá. Então, a gente realmente abusou dessas plantas, que são as punk também mais desconhecidas, mas também usadas no paisagismo, né, para fazer as cercas, e são as que estavam lá até hoje, até tirarem, né, em março, enfim, para outro momento. E queria agradecer muito o convite, essa troca, realmente uma experiência está sendo nova para mim, mas estou muito rica e fico muito contente de estar aqui com vocês. Obrigada. E a todo mundo que a gente conhece também, que eu ouvi vários nomes e não consegui falar para todo mundo. Obrigada pela presença. Pois é. E também bastante gente aí que acompanha o trabalho da Combotânica.
Muitíssimo obrigado. Gratidão, Pierre, Cecília, por esse convite, essa troca muito rica com a Alice, né, que está aí no comecinho da Combotânica também, inspirando a gente, né? E cada pessoa que está na sala aí, por empenhar esse tempo conosco hoje, essa troca muito... Então, obrigado aí pela noite. Plante seu alimento. Exatamente. Muito obrigado, Alice. Muito obrigado, Peraí, deixa eu só Antônio, fazer a propaganda. Daniel. Muito obrigado a todo mundo. E passo a palavra para a Cecília fechar. Bom, semana que vem a gente tem esses dois caras super incríveis lá de São Paulo, que é o Ricardo Cardinho e o Nick Sabei, que são plantadores, né? Um é paisagista botânico, que é o Ricardo, e, enfim, ele tem plantado as florestas de bolsa, os dois juntos, né? E com mais gente também, lá em São Paulo. E conheci por conta dessa minha curiosidade pesquisadora e acabei ficando amiga dos dois. Para a minha felicidade, isso que a gente faz com que a gente só conheça pessoas muito legais, né? Pessoas que valem a pena. Então, é muito enriquecedor ter... e aí, quando a gente fica amigo, a gente chama assim, ó, tá afim de participar? Tô dentro. É super fácil de juntar time de primeira linha, né? E, então, semana que vem, a gente vai falar sobre floresta de bolsa, arborização urbana. Os dois são dois apaixonados por isso, sobre mata nativa, né? Espécies nativas de São Paulo, tanto de Mata Atlântica quanto de Cerrado. Então, acho que vai ser uma experiência mega legal. E aí, para frente, a gente tem um programa que está já disponível no site da PUC, naquele link que vocês devem ter entrado. Dá uma olhadinha lá, confere, faz as inscrições já para deixar... e uma coisa que a gente esqueceu de divulgar, esses webinars vão dar direito a certificado para todo mundo que tiver registrado. Então, se vocês quiserem certificado, precisa botar o nome, tá? Não, dá para entrar só com link, mas para poder receber um certificado da PUC, né, do CCA da PUC, precisa fazer a inscrição. Então, fico super feliz mesmo de hoje ter aqui, a gente passou de 100 pessoas, o que é muito legal, né? Com essa competição que está tendo hoje, né? Hoje a gente estava com o Ernest Guest na mesma hora da gente. Olha só! E a gente está com esse público, é muito bom, né? Ernest e Ailton. Isso, ele e Ailton, pois a gente vai ver gravado, né? Então, e uma outra coisa importante também é que todas essas apresentações vão ficar gravadas e a gente vai fazer um upload no YouTube, um canal YouTube que a gente vai ainda abrir, porque está esperando que venha a primeira palestra, o primeiro webinar da semana passada, e aí a gente vai subir para esse canal YouTube da Pós, e vão ficar lá, né, disponíveis esses vídeos, mais outros vídeos que a gente também já tem gravado, né, Pierre? A gente vai botar tudo junto lá para centralizar. Tá? E aí a gente Cecília, vai passar para vocês. Fala, Pierre. Lembra se o link sempre o mesmo? Se precisa ser, a inscrição uma vez que O link é sempre o mesmo. Não, então, o link fez a inscrição uma vez... É o link, mas para receber o certificado tem que fazer registro, tem que se inscrever a cada para receber o certificado daquele. Né? Tá? Senão é só entrar. É o mesmo link, é só chegar. Tá? Quem não precisar de certificado, é só chegar. Beleza. E queria agradecer pra caramba, para todo mundo, né? As pessoas que eu conheço, as pessoas que eu gostaria de conhecer, porque estão aqui, devem ser pessoas muito legais. E ao Pierre, meu parceiro, e principalmente aos convidados de hoje, né? O Antônio, a Alice e ao Daniel, né? Que hoje não falou, mas que é um parceirão também, né? Que está aí. E, enfim, todo mundo que está aí. Obrigada. É pouco tempo. A quarta que vem. Sim. Quarta que vem a gente está aí. Eu só lembro aí que a Botânica está no Face, no Instagram, no YouTube também. Pois faz a propaganda de vocês. É isso aí, para poder dar continuidade aí, né? Esse YouTube, procura a gente, vamos plantar. Sim, eu vi que subiram perguntas aí de saber mais de punk, de espécie que a gente usou no Jardim de Chuva. Fala em contato com a organicidade mesmo, porque foi muita coisa. Você não está com curso?
Estamos com o Tem um curso curso online. agora, Isso. Eu sou péssima nisso. Temos o curso online de jardinagem comestível também, que a gente vai falar um pouco das técnicas e dos formatos de como a gente planta, seguindo esses princípios, para a gente cultivar em qualquer espaço, assim. Mesmo sem luz, mesmo sem terra, até.